Glória a Deus. Querida igreja, eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15. Enquanto você folheia seu exemplar da Bíblia, eu quero já comunicar à igreja a ausência do nosso pastor presidente. Eu creio que ele já deve estar chegando aqui em Camboriú, pois falei com ele ainda por volta do meio-dia. Ele estava ainda lá no Chile, já no aeroporto, para embarcar para o Brasil. Então ele embarcou por volta das 14 horas, são 3 horas e pouquinho de voo a Florianópolis, e de Florianópolis a Camboriú, né? Então, provavelmente ele deve estar chegando aí daqui a um pouquinho aqui em Camboriú. Por isso a ausência dele, do pastor Adriano, que foram ao Chile, na sexta-feira chegaram lá no Chile e ficaram ali na convenção do Chile, também fazendo a obra do Senhor, visitando alguns missionários também, né, do nosso campo, e nós queremos louvar a Deus, né? Eu creio que já da manhã em diante já estará conosco o nosso presidente, e eu creio que o Senhor tem muitas coisas a falar conosco através deles, vem com boas notícias para nós sobre o campo missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Se estiver nos ouvindo, um abraço ao nosso pastor. Não sei se a nossa pastora está aí, né? Aleluia. Provavelmente deve ter ficado aguardando, esperando o nosso pastor, né? Deus abençoe. Meus queridos, ao final do culto, nós vamos fazer oração também pelos aniversariantes. Desta feita, pastor Eliel Uller, né, juntamente com a irmã Kátia, estão fazendo 27 anos de casamento. Aleluia. Será que vale uma salva de palmas aí para esse casal, irmãos? Aleluia. Depois da oração, nós vamos fazer uma oração aqui forte pelo casal de pastor, né? O Felipe também, secretário da ITECAM, aleluia, está fazendo aniversário, né? Depois nós vamos estar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Se achou, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, aleluia. Diz assim a palavra de Deus, está ali na tela, vamos ler junto, irmãos, todos juntos esse único versículo. 1, 2, 3. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Mais uma vez, 1, 2, 3. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Pode voltar ao vosso assento. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar convosco da palavra de Deus esta noite, e eu quero falar um pouquinho sobre, na verdade, eu anotei aqui alguns tipos de raposinhas que gostaria de falar, mas eu vou destacar uma somente aqui, para não tornar enfadonho e terminar o culto dentro do horário. É claro, amanhã vocês precisam ir para os vossos trabalhos, e nós não vamos enfadar os irmãos. Mas nesta noite, queridos, eu gostaria de falar um pouquinho das coisinhas pequenas, coisas que talvez para você sejam insignificantes, mas que essas coisas estão por roubar a sua alegria, a sua energia, e muitas das vezes você não sabe nem por que ficou triste, você nunca sabe por que ficou doente, emocionalmente, psicologicamente. Muitas vezes você não sabe
nem sequer o porquê ficou mal de uma hora para outra, no estágio gradual, processual, e tão discreto que você não percebe. E é importante pensar que existem dois conceitos a serem observados, e o primeiro conceito é o conceito de felicidade, e o segundo conceito é o conceito de alegria. Aí eu preciso compartilhar com você, com os irmãos, que à luz das Escrituras Sagradas, ser alegre é mais seguro do que ser feliz. Isso é importante observar. Por quê? Porque a felicidade é um termo extremamente humano, enquanto que a alegria é um termo extremamente espiritual. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é supracircunstancial, ou seja, está acima. Ela está acima das circunstâncias da vida. A felicidade está atrelada àquilo que você conquista. A alegria está ligada àquilo que Deus te dá, aquilo que é gerado por nós e em nós, pela presença do Espírito Santo. Em Cantares de Salomão, quando a sunamita, porque não foi Salomão que disse estas palavras, foi a sunamita que declarou: apanha-me as raposinhas, para que elas não destruam a vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. E aí eu preciso dizer à igreja que raposinhas podem representar coisas aparentemente inofensivas, mas que danifica a sua paz, danifica a existência da sua saúde emocional, física e espiritual. E ao longo do tempo, ao longo da vida, e é como uma fumaça, e eu posso observar que a fumaça ela não mata rápido, né? A fumaça não mata como o fogo, né? O fogo ele pega e mata rápido, a fumaça ela mata a médio prazo. Por quê? Porque diante da sua fumaça você é asfixiado e aí você pode morrer. Então é preciso tomar muito cuidado com as pequenas coisas que vão destruindo a vinha. A vinha pode ser a tua casa. A vinha pode ser a tua casa, o teu casamento, pode ser os seus relacionamentos, pode ser a tua empresa, pode ser a igreja que você congrega, pode ser o teu ministério. E é importante pensar, meus irmãos, que no Antigo Testamento, Deus utiliza a vinha para representar o quê? Representar a nação de Israel com o seu povo. E no Novo Testamento, Jesus vai utilizar a vinha para quê, pastor? Para falar da obra de Deus. Então, se as raposinhas estão destruindo a vinha, significa que elas estão destruindo aquilo que na sua vida é a obra de Deus. Ou seja, coisas pequenas, mas que tira a sua energia, tira a sua paz. E eu preciso dizer a vocês que quantas vezes você vai ao culto e quando chega em casa, depois de um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, e aí você chega em casa e aí você se sente triste, está uma tristeza bem lá dentro de você. Você vem ao culto, cultua, e depois do culto você chega em casa e quando chega você sente aquela angústia, aquela tristeza. E às vezes você não sabe nem o que está acontecendo. Já aconteceu isso contigo? Comigo muitas vezes. Nós precisamos aprender a lidar com as raposinhas para não ficar esgotados, perdendo até mesmo o prazer de ir à igreja.
porque as raposinhas estão lá fora esperando-nos para nos assaltar, roubar a nossa paz, a nossa energia, aquilo que ganhamos aqui, recebemos da parte de Deus. Se não vigiarmos quando chegarmos lá fora, as raposinhas estão lá na espreita para nos pegar, para nos assaltar, tirar a alegria, tirar o ânimo, tirar a energia. E nesta noite Deus está falando com a igreja, dizendo que as pequeninas coisas nós não podemos descuidar, elas estão aí para nos tirar força, mas o Espírito de Deus está conosco. Você não pode perder o prazer de ir à igreja, as raposinhas não podem tirar sua alegria, aleluia. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento, primeira carta de Coríntios 5 e 6, um pouco de fermento, o que ele faz? Leveda toda a massa. Nós não podemos jamais esquecer disto. Zacarias 4 e 10 diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. E aí vem o apóstolo Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele vai dizer que a língua é um pequeno membro, mas pode destruir todo o corpo. E é neste membro, querida igreja, que as raposinhas ela tenta no máximo se apossar. É nesse membro chamado língua, um pequeno membro que temos, que essas raposinhas tentam dioturnamente tirar as nossas forças, tirar a nossa paz, tirar as nossas energias. Mas o Senhor está nos ensinando nesta noite: apanha-me as raposas e as raposinhas, porque fazem mal às minhas vinhas, porque as minhas vinhas estão em flor. Aleluia. Aleluia. E eu quero falar, como eu disse, de uma raposinha que tem feito em muitas igrejas um estrago, infelizmente. Por causa deste pequeno membro, eu gostaria de falar sobre palavras. Repita comigo: palavras. Mais uma vez, palavras. Palavras podem ser, meus irmãos, as raposinhas te adoecendo, palavras que você fala, palavras que você ouve, como disse aqui que o apóstolo Tiago no capítulo 3, ele vai nos informar de um pequeno membro, ou seja, ele vai discorrer que um palito de fósforo pode destruir um edifício inteiro. Então, nós não podemos subestimar as palavras que nós falamos, ou seja, as palavras que você ouve. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 10, eu não sei se o irmão pode colocar aqui, que é importante este versículo para você ver que tudo que vamos falar ou estamos falando está na Bíblia. 1 Coríntios 14, 10, Paulo escrevendo esta carta, ele vai dizer que, ele diz que há uma variedade de espécie de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação, ou seja, tudo que você fala tem um peso, tudo que você diz exerce um peso enorme. Então não subestime a sua língua, não subestime aquilo que você fala, porque exerce um peso grande. Quando nós catalogamos todos os tipos de pecados registrados nas Escrituras, ficamos surpresos ao perceber que a maior parte desses pecados, meus irmãos, são pecados associados a línguas. Quais são eles, pastor? Poderíamos aqui enumerar vários, mas um deles são blasfêmia, murmuração, calúnia, mentira, difamação, fofoca, maldição.
Tudo isto está relacionado ao que, pastor? A língua. E quando não vigiamos e caímos nestes laços de Satanás, nós nos enfraquecemos, sem sentir, nós vamos enfraquecer, perdendo forças espirituais. Perde-se o desejo de orar, perde-se o desejo de jejuar, até mesmo de cantar. São essas raposinhas que têm operado neste pequeno membro, e aí não vigiamos, começamos a blasfemar contra o nosso irmão, blasfemar contra o líder, blasfemar contra o pastor, e aí sem pestanejar, damos lugar ao inimigo e vamos para a murmuração, que é um dos pecados que infelizmente tem abalado as igrejas nos nossos dias atuais. O pecado de murmuração, eita, pecado terrível, irmão, aleluia. Eu quero dizer para você, quando você ver um crente murmurador, sai fora dele, não dê trela para ele, diga para ele não fazer isto, porque está emprestando a sua língua ao diabo, e isto tem infectado a igreja, e isto tem dilacerado a igreja, porque quando eu murmuro, quando eu falo mal, eu estou me enfraquecendo, eu estou dando lugar ao diabo. Mas nesta noite, o Senhor Jesus está nos ensinando: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque a minha vinha está em flor. Aleluia, 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 aleluia. Interessante, irmãos, que nós, igreja, aprendemos, aleluia, amados pastores, a condenar alguns pecados que elegemos como os piores. Aprendemos a condenar alguns pecados que nós elegemos como piores, e cometemos pecados relacionados à língua tão diariamente que não levamos a sério. Aleluia. E aí eu preciso fazer uma pergunta à igreja. Eu preciso te fazer uma pergunta. O teu tempo é precioso? O seu tempo é precioso? O teu tempo é precioso, sim ou não? Aleluia. E aí eu pergunto de novo a você, mais uma pergunta: do que falam as pessoas que ocupam o teu tempo? Do que falam as pessoas que ocupam o teu tempo? Tem blasfemado? As pessoas que ocupam o teu tempo têm ocupado para murmurar, para caluniar, para mentir, para difamar, para fofocar, para maldizer. Do que falam as pessoas que ocupam o teu tempo? Porque palavras machucam, palavras ferem, palavras dilaceram. Precisamos entender que quando pronunciamos palavras, elas podem elevar ou podem abater. Quando nós falamos, as palavras que nós falamos, quando eu abençoo aqui o pastor Israel, as palavras elevam. Quando eu amaldiçoo, as palavras, infelizmente, elas caem. Isso é ruim, eu preciso dizer isso. Aleluia. E nós precisamos tomar muito cuidado contra isto. Precisamos entender isto. Louvado seja Deus, porque palavras, elas também podem machucar. Você precisa usar a sua língua, a sua boca para abençoar. Abrir a sua boca para abençoar. E aí eu preciso falar um pouquinho de mim. Quando eu era por volta dos anos 80, tinha uns 10 anos de idade,
E a primeira calça que eu ganhei, irmãos, as coisas eram difíceis, os jovens jamais, não vão, talvez não entendam, mas a década de 80 foi uma década muito difícil, financeiramente, os mais antigos sabem, e aí eu ganhei a primeira calça nova, minha nova, porque dos outros ganhava muito, filho de pastor, mas nova, com 10 anos, uma calça de tergal cinza. Pensa vocês, uma calça de tergal cinza que no calor do Rio de Janeiro chegaçava às suas pernas, no frio esfriava tudo, aleluia. E quando eu ganhei aquela calça eu fiquei muito feliz, uma calça nova, com cheirinho de novo, com etiqueta, que alegria eu fiquei, uma calça cinza. E aí logo o seguinte, eu ganhei um tênis chamado Conga, não sei se você se lembra, era um tênis azul com um bico branco. Sangue de Jesus tem poder, mas naquele tempo era a coisa mais linda, aleluia. A Conga era do pobre, o Quixute, quantos lembram do Quixute aqui? Era para aquele, olha só, aleluia, era para aquele que tinha melhor condição, não era fácil, e às vezes eu olhava meus amiguinhos com a calça melhor, com o tênis melhor, e eu falava com a minha mãe: mamãe, papai, me dê uma roupa mais bonita, um tênis melhor. E minha mãe olhava para mim e dizia: meu filho, não reclame, não murmure, não ache ruim, porque um dia você vai abrir o seu guarda-roupa e vai poder escolher a roupa que você quer usar. Um dia você vai abrir a sapateira e vai escolher o sapato que você quer botar no pé. Guarda-roupa, irmão, naquele tempo eu guardava minhas roupas na caixa, era na caixa, não tinha guarda-roupa, mas minha mãe sempre com uma palavra de bênção: meu filho, agradeça a Deus, tu serás abençoado, tu vai abençoar muita gente ainda. E eu falava comigo: aonde a minha mãe está com a cabeça? Mas era palavras de bênção, não era palavra de maldição. E 40 anos depois, alamandarabas, 40 anos depois, eu estou aqui nesta igreja, aleluia, ministrando a palavra de Deus. Talvez o terno não é de primeira geração, mas eu quero dizer que eu tenho mais do que um. Talvez o sapato não é o mais caro, mas eu digo para você que eu tenho mais do que um, porque as palavras da minha mãe exerceram um poder de influência para abençoar e não para amaldiçoar. E a minha, eu estou abaixo, aleluia, eu estou com a autoridade do Espírito Santo aqui. Há uma autoridade sobre minha vida agora. E eu quero pedir a você, igreja que está aqui, use a sua boca, querido irmão, querida irmã, abençoe. Se não quiser abençoar, mas não fale nada, não amaldiçoe, fique quieto, fique quieta, porque as raposinhas estão aí para impregnar você, para tirar de você força, tirar de você a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Palavras são instrumento de comunicação. Aliás, Deus criou o homem como um ser social. O homem foi criado para se comunicar, para se relacionar. O homem precisa se comunicar. O próprio Deus, lá no Gênesis, olhando para o homem sozinho, solitário, ele disse: não é bom que o homem esteja só.
Por que Deus falou isso? Porque Deus estava olhando e vendo que o homem precisava se comunicar, se relacionar, e Ele tratou logo de fazer a Eva, tirar a Eva da sua costela, para que houvesse comunicação. Aleluia. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 2, versículo 52, a Bíblia diz que Jesus crescia no meio daqueles homens lá e se fortalecia. Jesus crescia e se fortalecia diante dos homens, ou seja, Jesus comunicava-se, Jesus estava se comunicando com aqueles homens, Ele crescia se comunicando. Então a comunicação, ela faz parte do ser humano. Aleluia. Que tipo de comunicação você tem recebido, querido irmão? Que tipo de comunicação você tem recebido, querida irmã? Você já percebeu que depois de algumas visitas você fica esgotado, deprimido, sem energia? Há amizades cujo conteúdo não faz bem. Eu preciso dizer isso a você. Na verdade, a igreja nos últimos dias, os pastores, e graças a Deus o nosso pastor aqui, ele tem tido esse cuidado de não esconder nada, de falar tudo que a Bíblia orienta a se falar. Aquilo que a Bíblia não fala, não podemos falar, mas aquilo que a Bíblia fala, nós precisamos falar. E aqui nós temos exemplo disso. É necessário, uma vez que a volta de Jesus se aproxima, de nós falarmos abertamente, porque é o desejo de Deus que todos sejam salvos, todos que estão aqui vá para o céu. Então há uma responsabilidade de quem vos está empregando. Aleluia. Estamos no tempo de miojo, não estamos no tempo de sopinha dia de terça-feira. Não, tem que ser feijão com arroz mesmo, tem que ser mocotó, aleluia, tem que ser uma feijoada, para que haja substância. Eu quero que você saia daqui impregnado com a palavra de Deus. Durma impregnado com a palavra de Deus. Acorde amanhã impregnado com a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia. Então, amizades cujo conteúdo não faz bem, o conteúdo não é saudável. E aí eu preciso te chamar a atenção aqui de duas coisas. Existem dois tipos de comunicação. Primeira, a destrutiva, e a segunda, a construtiva. Repita comigo: destrutiva e construtiva. Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele vai dizer que as más conversações, o que ela faz? Corrompem o quê? Paulo nos orienta que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu separei nesta frase aqui, corromper, que é um verbo, O que quer dizer essa palavra corromper? Corromper é corroer, é como a ferrugem, como a traça que vai fragilizando a sua estrutura. São palavras, são raposinhas. Quando Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes, esta palavra corromper é como se estivesse como ferrugem corroendo, aleluia, como a traça que vai fragilizando a sua estrutura. Então, existe dois tipos de comunicação: essa destrutiva, que vem só para destruir, só para arruinar, só para realmente colocar você para baixo, colocar você deprimido, deprimida, fazer você desistir da vida. Comunicação destrutiva, que vem para corroer, tirar o néctar que você tem. Mas eu tenho uma informação para te dar, Satanás. Esta igreja aqui foi comprada pelo sangue de Jesus, habita nela o Santo Espírito de Deus. E nesta noite, se houver alguma raposinha aí
querendo corroer, querendo realmente como traça, fragilizar a sua estrutura, você vai mandar embora em nome de Jesus. E existe, aleluia, o outro tipo de comunicação, que é construtivo. Repita comigo: construtiva. Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo está dizendo assim: não haja entre vós nenhuma palavra torpe, senão aquela que serve para edificar a quem ouve. Aleluia, aleluia. Queridos, você e eu fomos chamados para edificar. Você foi chamado para edificar. Nós não fomos chamados aqui para amaldiçoar, nós fomos chamados para edificar, aleluia. E aí Paulo vai dizer que não haja entre nós nenhuma palavra torpe, que quer dizer palavrão. Será que tem crente ainda aqui que fala palavrão? Terá, irmão? Eu conheço vários aí, que é só sair daí para fora, você pisar no pé dele, você já vai ouvir uma saraivada de palavrão. E aí, você olha para ele e fala: meu Deus, estava na igreja agora. Brinca com o sujeito, brinca com ela, porque tem irmã aí que é braba, irmão. Tem irmã aí que não é fácil não. Pisa no calo dela e você vai ver. Paulo vai dizendo que não haja entre vós nenhuma palavra torpe. Queridos, aleluia, nós somos o exemplo. Nós temos que dar exemplo na sociedade onde vivemos. Não é a roupa que usamos, não é o terno que usamos, não é a credencial que eu porto, não, mas é a vida que eu vivo lá fora, que vai me denunciar quem eu sou. Caráter, aleluia, cristão. Para quem você tem emprestado os seus lábios? Aleluia, 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 aleluia. Lamachuída eleva a súbia. É preciso tomar cuidado, porque muitas das vezes palavras podem estar roubando a sua alegria. Um invejoso vai trazer um elogio carregado de destruição. Infelizmente, irmãos, o invejoso é terrível. O invejoso, ele pode ter uma Ferrari e você tem um Fusca. Ele vai ficar invejoso, não é porque ele quer o teu Fusca não, ele quer que você não tenha o Fusca. Seu arraio, raça terrível, é o invejoso. E ele sempre, quando trouxer um elogio, ele vai trazer um elogio carregado de destruição. Eu não sei se você já se deparou com um invejoso, mas por alguma razão o elogio do invejoso não alegra. Não alegra, é falso, não alegra. Você ganha um presente de Deus, você vai falar com ele: pastor Travassos, olha o que eu ganhei, cheio de alegria, cheio de bênção. Pastor Travassos esse dia estava contando o testemunho que ele ganhou, a casa que Deus fez na vida dele, que coisa maravilhosa. E ele às vezes, se contar isso para um invejoso, ele vai até sorrir, ele vai até dar graças a Deus, mas o pastor Travassos vai olhar nele e vai dizer que ele parece que ele está suando como uma falsidade, porque o elogio do invejoso não alegra. Aleluia. Tem alguém aí? Aleluia. O elogio do invejoso, ele é falso, ele atrapalha. Aleluia. Aleluia. Palavras são sementes, isso é muito sério. Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, ele diz que naquele grande dia, o dia do juízo, nós seremos julgados e condenados pelas nossas palavras. Você sabia disso? Você pode colocar aí, irmão, porque de repente você não está acreditando, mas Jesus que disse isso aqui. Mateus 12, 36 e 37. Jesus vai dizer que naquele grande dia, olha, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
37, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás, aleluia. Então é bom você olhar para o teu irmão, para quem está do seu lado, e diga para ele: irmão, irmã, vigia com as tuas palavras, vigia com as tuas palavras, aleluia, aleluia, aleluia. Ou seja, a prova que será apresentada contra nós no tribunal de Deus, meus irmãos, são palavras. Essa é a prova que será apresentada naquele grande dia do tribunal. A prova serão palavras. E isso, aleluia, se nós não vigiarmos, agredimos a Deus, a essência daquele que é Deus, e principalmente a nós que somos templo do Espírito Santo. O que é uma palavra? Palavra é um verbo, é uma expressão, é um vocábulo, é uma parábola. Entretanto, pela palavra, como diz as Escrituras, Deus criou tudo o que nós conhecemos. Ele disse: haja e ouve. Gênesis 2:19. Deus chama Adão e diz: dá os nomes aos animais. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ele chamou, ou seja, palavra, se aconteceu. Aleluia, se deu, assim foi. O Deus que criou tudo não poderia ter dado nome aos animais? Ele não já havia criado tudo com uma palavra? Por que ele deu essa graça ao homem de dar nome aos animais? Por que ele fez assim? Por quê? Porque ele está dando ao homem autoridade para reger segundo a sua palavra. Ou seja, a palavra tem poder. Aquilo que você fala tem poder. Aleluia. Eu quero que você saia desta noite aqui, meu irmão, vigiando com a sua boca. Aleluia. Eu quero que você saia daqui, talvez encontre com um irmão que está lá fora, que não vem no culto, e aquele irmão abra a sua boca santa para falar de alguém. Você vai com a autoridade da palavra repreendê-lo, e se não puder repreendê-lo, fecha a sua boca e deixa ele no vácuo. Aleluia. Ele rapidinho vai procurar o lugar dele. Glória a Deus. O que você não pode é emprestar a sua boca, porque as raposinhas estão lá para te abraçar, mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Então aquilo que você diz, gerencia, rege. Por isso, depois de algumas conversas, sua vida pode travar, pode não avançar. É preciso ter cuidado com as raposinhas. Jó, no seu livro, ele vai dizer algo que é importantíssimo ser observado. Ele vai dizer: os ouvidos são a boca da alma. Que coisa tremenda. Os ouvidos são a boca da alma. O que isso quer dizer, pastor? Sua alma se alimenta daquilo que você ouve. Sua alma vai se alimentar daquilo que você ouve. Se você ouve coisas que não é para ser ouvido, coisas ruins, é isso que a sua alma vai se alimentar, e você vai ficando ali se alimentando com estas imundícies, e isso vai te adoecer, isso vai te colocar, infelizmente, na cama espiritual, no leito espiritual, e é preciso ter cuidado com isto. Olha o que diz no livro de Deuteronômio. Moisés chama 2 equipes de 6 chefes de tribo, e manda que essas 2 equipes de 6 chefes subam cada um em um monte. Um ao Monte Ebal e o outro ao Monte Gerizim. E quem sobe no Monte Ebal vai lançar maldição para aqueles que transgrediam a lei. E quem sobe ao Monte Gerizim vai desferir bênçãos para aqueles que realmente não transgridem a lei. O que são isso, pastor? Palavras.
porque palavras têm poder, e é incrível como nós somos desvigilantes, não vigiamos acerca do que pronunciamos uns para os outros, falamos sem medir as nossas palavras, e aí as nossas palavras vão construir ou desconstruir, e aí as raposinhas começam a minar a nossa fé e a nossa vida. Eu tenho um exemplo aqui, já vou para o final, mas eu queria com este exemplo, eu gostaria que o meu irmão colocasse aí 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 ao versículo 12. Este exemplo de Davi vai me chamar e vai te chamar muita atenção com respeito à vigilância. 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 a 12, olha o que diz aqui, ó. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, em algumas traduções é Simeia, mas é a mesma coisa, filho de Gerá, e saindo ia o quê? Ia o quê? Versículo 6, e atirava pedra contra Davi, e contra todos os servos de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. Este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão? Em outra tradução, este cachorro morto, ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse porém o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem pois diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que me amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com um bem a sua maldição deste dia. Meus irmãos, você conhece Davi assim quanto eu. Davi, com muito pouca coisa, ele já arrancava da espada. Esse cara já estava morto. Por muita pouca coisa, esse cara já estava morto. Não precisava nem Abisai falar nada com ele. Mas Davi, aqui está na posição de um rei. Deus estava na vida dele. Ele sabia que aquilo ali era altamente espiritual. Aquele homem Simei estava amaldiçoando, embora de longe, ele andava de longe amaldiçoando. E aí não só Davi, mas como os seus servos: Davi, deixa ele, não vamos entrar na dele, porque o Senhor Deus está vendo, e Ele é poderoso para converter esta miséria em bênção. E aí sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu no final dessa história? Abre a sua Bíblia em 1 Reis, coloca aí, irmão, 1 Reis 2, 36 em diante. Aleluia. Olha o que aconteceu com aquele Simei. Olha o que aconteceu, para você ver o que uma palavra, ela tem o seu significado, o que uma palavra pode fazer. Você precisa prestar atenção, isso aqui é Bíblia, irmão, é Bíblia. Depois mandou o rei, e chamou a Simei. Aqui já não é mais o rei Davi, viu? Davi já tinha passado, já tinha passado. Aqui já é Salomão. Salomão já está aqui como rei, ele é o rei. Depois mandou o rei, e chamou a Simei. É aquele Simei lá atrás. Disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma banda e nem para outra banda.
37, porque há de ser que no dia em que saíres passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. 39, sucedeu porém que ao cabo de 3 dias, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte de Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abordou o seu jumento e foi para Gate. Olha só, não era para ele arredar o pé. Olha só, foi para Gate ter com Aques, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. 41, e disseram a Salomão como Simei fora a Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a quem? Simei, e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste, olha o que o rei disse, as palavras dele, tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi, porque pois não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que eu te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a quem? O filho lembrou lá, ó, fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Aleluia. Você viu? Ele recebeu o pago dele, não foi pela falta que ele fez com Davi lá atrás, não. Salomão aqui só lembrou. Mas o que causou a morte de Simei foi a palavra. Ele faltou com a palavra. Querido, querida, Deus está nos ensinando. Doa quem doer, queridos obreiros, companheiros de ministério, doa quem doer. Aleluia, não volte a sua palavra, não decline a sua palavra. Uma palavra dada, ela não pode ser voltada atrás. Firme a tua palavra, honre a tua palavra como cristão. Aleluia, porque naquele grande dia nós seremos cobrados por aquilo que estamos dizendo. Você está me entendendo? Você está entendendo a palavra de Deus? Se você está, diga amém. Aleluia, cuidado com o Simei. Olha para quem está do seu lado e diga para eles aí: cuidado com o Simei na sua vida. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você aceita ouvir. Eu, nesta noite, como pastor, eu estou lhe dando uma orientação pastoral. Eu estou vos pastoreando esta noite. Aleluia. E você precisa se atentar com isto, esta orientação debaixo da unção do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que as raposinhas não destruam a sua vinha. Aleluia. Não aceite na sua casa, no seu escritório, no seu carro, não aceite gente envenenada, não aceite, aleluia, liberando palavras venenosas, não aceite. A casa é sua, você é o sacerdote do seu lar, homem, você é a rainha do seu lar, mulher. Não aceite gente envenenada na sua casa, infectando o seu lar com o veneno da discórdia, aleluia, veneno da fofoca. Não aceite, não aceite. Você diz para ele: aqui não. E se o ambiente que você estiver não foi o seu, peça licença e se retire. Aleluia, mas não aceite, não permita ouvir aquilo que irá te fazer mal, aleluia, irá te envenenar.
Aleluia. Cuidado com os dardos. Você sabe que o dardo, ele mata aos poucos. A espada mata rápido, mas o dardo, ele é terrível. O dardo, muitas vezes usado pelos bárbaros, principalmente na era antiga, era um canudinho que os bárbaros ficavam por detrás das moitas, e aquele canudinho tinha algo ali dentro, né? Uma pequena setinha que era envenenada, e do meio do mato o inimigo soprava, e aquela setinha caía, entrava, às vezes atingia o pescoço do soldado, até mesmo a mão, mas ele não sentia. Estava no calor da batalha, muito tempo, e muitas vezes não sentia, e às vezes ele via algo sobre ele, até tirava e jogava fora e continuava. E depois, quando terminava a batalha, quando ia embora, quando chegava em casa, aí é que as reações iriam aparecer. Dor de cabeça, febre, enjoo, e aí partindo para o último estágio, a morte, porque aquela setinha estava envenenada. Cuidado com aqueles que têm dardos inflamados do maligno, e às vezes parece inofensivo, obreiros, você até dá risada pelo que ele falou, porque ele desferiu contra você, mas é preciso ter cuidado, porque isso lá na frente pode causar um prejuízo terrível à sua vida. Aleluia, queridos. 9h31, eu vou parar. Aleluia, repita comigo assim: ufa, ufa. Acabou. Aleluia. Aleluia. Aprenda a usar tuas palavras para abençoar. Aprenda. Eu li um artigo essa semana, queridos obreiros, que me chamou muita atenção. Num grande frigorífico na Noruega, com centenas e centenas de funcionários. Um funcionário entrou em uma das câmeras frias para fazer uma inspeção, e ele se descuidou e a porta fechou. Detalhe, a porta só abria por fora. Aquele funcionário ficou ali por algumas horas, até que a porta se abriu. Quem era? Era um vigilante. Aquele homem já estava meio tonto, já estava bem ruim, muito frio. E aí perguntaram àquele vigilante: por que você achou a ele? Não é, o seu papel está aqui, você é vigilante. Por que você chegou a este homem? E aquele vigilante disse: eu cheguei até ele porque existe alguns funcionários nesta empresa que todos os dias, ao passarem por mim, me cumprimentam com bom dia, com boa tarde, e quando sai, boa noite. Esse funcionário, ele chegou ao seu serviço e me cumprimentou com um bom dia, mas ele não saiu para me cumprimentar com boa noite. Eu saí desesperado, porque eu sabia que ele estava aqui, procurando de um lado para o outro, e o achei. Olhe para mim aqui, fica de pé, olhe para mim aqui. Eu digo para você que um bom dia, um boa tarde, um boa noite pode salvar a sua vida. Palavras, 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 palavras. Aleluia, 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 aleluia. Eu termino pedindo ao amado irmão que coloque a última referência para nós lermos, e aí nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Salmos 141, 3. Eu quero que você saia daqui sabendo que a palavra de Deus, ela tem um papel maior de transformar, de mudar. Pastor, eu falo demais. Pastor, eu tenho falado muito.
Então você vai aprender com o salmista aqui agora. Olha o que ele diz aqui. Ele é direto. Ele não pega curva. Ele é direto. Olha o que ele vai dizer. Eu quero ler com a igreja. Eu não vou ler sozinho isso aqui. Eu quero ler com você. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu quero ver bem forte. 1, 2, 3. Põe, ó Senhor, guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Está fraco, eu quero ler mais forte com você. Eu preciso que você saia daqui com essa palavra. Guarda a minha boca. Põe um guarda na porta dos meus lábios, ó Deus. Vamos lá, aleluia, 1, 2, 3. Põe, ó Senhor, guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Alamandarabacalabachuri, Alamande uida leva suriana, Alamandarabacaias. Eu quero convidar aqui o evangelista Gilmar para orar. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero que você faça esta oração com o servo do Senhor aqui agora. Senhor, eu preciso abrir a minha boca para abençoar. Se você é um fofoqueiro, você não vai mais fofocar. Se você tem aberto a sua boca para amaldiçoar, você tem que sair daqui, convicto que a palavra falou contigo. E a sua boca, ela precisa falar coisas boas. Aleluia, isso vai te fazer bem, vai te trazer saúde, não só espiritual, mas física também. Irmãos, por que tanta depressão? Está aí a psicóloga, a irmã Fabrícia e mais outros irmãos médicos. Por que tanta depressão? Por tanta crise, principalmente emocional que estamos vivendo hoje, na maior parte delas, porque o que nós ouvimos e falamos tem feito mal ao nosso corpo. E o Senhor resolveu falar conosco nesta noite, que esta igreja viva. A igreja precisa fazer a diferença aqui em Camboriú. Esta igreja precisa avançar. Aleluia. E as palavras mal faladas, ela prende, pastor Lucier. Ela prende, ela nos travam. Parece que queremos andar e não conseguimos andar, porque travam. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor nesta noite vai quebrar toda palavra de maldição que direcionaram contra você, será quebrada. Evangelista irmão Gilmar, vem aqui orar por nós. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, como eu vou colocar a mão no ombro do servo aqui de Deus. Você vai orar com ele agora. Pode orar. Aleluia. Senhor Deus, nós diante, meu Pai, da grandeza da Tua palavra nesta noite, as nossas fragilidades e fraquezas estão sendo reveladas nesta noite, ó Pai, pelo poder desta palavra ministrada. E aqui, Senhor, pedimos a Ti, ó Rei, que o Senhor nos ajude, ó Santo de Israel, Senhor desta igreja. Andamos em vigilância, Senhor. Venha repreender nesta noite toda a palavra maldita, Senhor, que foi proferida contra esta igreja, contra esta família. Senhor, coloca por terra nesta noite e ajuda-nos, ó Pai, a andar em vigilância nesta noite, ó Pai. Ajuda esta casa, ajuda esta família, ajuda este obreiro, ajuda esta mulher, ó Pai, e repreenda todo mal, nos fortalecendo para andarmos, meu Pai, diante da Tua santidade, em nome de Jesus. Perdoa-nos nesta noite, e nos enche com Teu Espírito Santo, para a glória do nome de Deus Pai. Aleluia.
Você vai olhar agora para quem está do seu lado. Já que falamos de palavras, você vai falar algo para ele ou para ela aí, que vier no seu coração, mas algo que venha abençoar. Você vai desferir bênção da vida do seu irmão, um com o outro agora. Vire-se para quem está do seu lado, fale palavras, palavras, palavras. Eu abençoo esta igreja, eu te abençoo, eu te abençoo. Aleluia, eu te abençoo desta noite, eu te abençoo, querido irmão, querida irmã, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Você é bênção para a minha vida, obreiros, vocês são bênção para a minha vida, vocês são manancial de bênção para mim. Eu vos amo, falo isso olhando nos vossos olhos, eu vos amo, vocês estão no meu coração, a igreja de Cristo, aleluia. Nós vamos entrar no céu, nós vamos para o céu, nós vamos chegar no céu, aleluias, aleluia. Não vai ser palavras ao contrário que vai nos tirar a grandeza de chegar no céu. Nós vamos para o céu.